turma, tudo bem com vocês? Bom dia, né, para vocês. Vocês tenham um excelente dia, uma excelente semana das crianças, que vocês aproveitem aí com a família de vocês, brinquem, divirtam-se nesse momento aí que a gente está passando, né? E nessa semana a nossa aula então vai ser na forma de videoaula, tá? Ficaram alguns exercícios pendentes para corrigirmos, farei as correções e darei continuidade ao nosso capítulo 7, tá bom? Então, nós vimos aí no decorrer das nossas aulas do capítulo 6, produtos notáveis, vimos o quadrado da soma de dois termos, vimos o quadrado da diferença de dois termos e agora a gente vai ver o quadrado da soma pela diferença de dois termos, tá? Então, página 36, exercício 4. O que nós temos aqui? Olha só. Nós temos desse lado esses mesmos termos, ou seja, esse primeiro termo e esse segundo, eles aparecem exatamente iguais do outro lado. A única coisa que vai alterar é o sinal, ou seja, um sinal de mais e outro sinal de menos, né? Quando acontece essa situação, o que nós fazemos? Qual que é o segredo do quadrado da soma pela diferença de dois termos? Nós vamos elevar o primeiro termo ao quadrado, né? Colocar o sinal de menos e elevar o segundo termo ao quadrado. Então, x vezes x dá x ao quadrado, elevamos o primeiro termo ao quadrado. E o segundo termo, que é 3 ao quadrado, é 3 vezes 3, que dá 9. E aí, nós sempre mantemos o sinal de menos entre os dois termos, tá? Olha aqui na B, então temos A mais 1, A menos 1. Então, o primeiro termo é o A e o segundo termo é o B, é o 1, desculpa. Então, A vezes A ao quadrado, 1 vezes 1, 1. E o menos no meio, tá? Olha o C, 5 ao quadrado, primeiro termo, é 25. E o Y ao quadrado, Y ao quadrado, mantendo no meio o sinal de menos. Aqui na letra D, M é o mesmo termo e o 2 também o mesmo termo dos dois lados. Então, vai ficar M ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Na letra E, nós temos 2x mais 3 e 2x menos 3. Lembrando que o primeiro termo é todo o 2x. Todo esse termo está elevado a 2. Então, o 2 está elevado a 2, né? 2 vezes 2 dá 4. E o x elevado a 2 a gente não consegue resolver, então a gente mantém x ao quadrado nesse primeiro momento, né? E o 3 vezes 3 dá 9, menos no meio. Olha aqui na letra F, lá em cima. Nós temos x menos 10y vezes x mais 10y. Eu vou fazer, eu fiz direto nos anteriores, agora eu vou fazendo pausadamente, né? Nosso primeiro termo é o x, então eu deixo lá o x ao quadrado, que é o primeiro termo, coloco o sinal de menos, e o segundo termo, que é o 10y, tá vendo? Eu vou elevar a 2. O 10 está elevado a 2, que vai ser 100, 10 vezes 10 dá 100. E o y, a gente não resolve ainda, fica o 2 em cima do y. Então, ficou x quadrado menos 100, y quadrado. Na letra G, ó, o primeiro termo, ele já está elevado a 2. Mas sempre o primeiro termo, ele é elevado a 2 também. Então, vai ficar o quê? X ao quadrado, tudo elevado a 2, menos o segundo termo, que é o 1 elevado a 2. Aqui, ó, lembra na regra da potência, a gente multiplica os expoentes. Então, 2 vezes 2, 4, então x elevado à quarta, menos 1 vezes 1, que dá 1. Olha aqui na letra H. Eu tenho o primeiro termo 2A separado, estou fazendo em partes, tá? 2A elevado a 2, menos o segundo termo, que é 3B ao quadrado, 3B ao quadrado, tudo elevado a 2. Então, ficou 2 elevado a 2, 2 vezes 2, 4. A elevado a 2, A elevado a 2, menos
3 vezes 3, 9. E B, aqui eu vou multiplicar os meus expoentes. 2 vezes 2, 4. Então ficou 4A quadrado menos 9B quadrado. Na letra I, eu tenho 5M menos 7M vezes 5M mais 7M. Você vê que só trocou, só inverteu, começou com o sinal de menos. Não importa, né? É a diferença de dois termos, ou seja, eu tenho um subtraindo e um somando, mas os termos são semelhantes, então a gente aplica o mesmo procedimento. 5m ao quadrado vai ser 5 vezes 5, 25, e m ao quadrado, menos o 7 ao quadrado, que dá 49, e n vezes n ao quadrado, tá? E na letra F, para terminar o exercício, na letra J, desculpa, para terminar o exercício 4, temos 1 como primeiro termo, 1 vezes 1, 1, e menos 8 vezes 8 dá 64, o A está elevado a 2 e também tem que estar elevado a 2, lembra? Então vai ficar 2 vezes 2, A elevado a 4. Continuando então lá na página 36, no exercício 5, a gente vai ter uma revisão sobre todas as formas de produtos notáveis que nós vimos, tá? Então vamos lá, no exercício A eu tenho x mais 6, tudo elevado a 2. Nesse caso a gente vai aplicar aquela frase que eu ensinei para vocês, né? Para vocês guardarem, lembra? Que aí é o produto pela soma. Então como que a gente faz? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, que é pela soma, né? Então o quadrado do primeiro, quem é o primeiro? É o x, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, 2 vezes x, 2x, vezes o segundo, 2x vezes 6, 12x, mais o quadrado do segundo, o quadrado de 6, 6 vezes 6, 36. Olha agora esse, é o mesmo procedimento, só que pela diferença. O que vai mudar? O sinal do termo central vai ser negativo. Então, ó, o quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, 2 vezes x, 2x. 2x vezes o segundo, 2x vezes 9, 18x. 18x, mais, aí esse termo aqui, o último, é sempre positivo, tanto na soma como na diferença, mais o quadrado do segundo, 9 vezes 9, 81. A letra C, ó, é o produto da soma pela diferença, lembra? Então eu vou ter que fazer o quadrado do primeiro e o quadrado do segundo, e o sinal é a diferença. Então como que ficaria? O quadrado do primeiro, o quadrado de x, x ao quadrado, menos 5 vezes 5, 25. Olha o segundo. O segundo é a diferença de dois quadrados. Então, como que ficaria? O quadrado do primeiro. Quem é o primeiro? O primeiro é o 2A. Então, tudo está elevado a 2. Lembra? O 2, então 2 vezes 2, 4. E o A elevado a 2. E aí, por ser menos aqui, então vai ficar menos no sinal do meio. Então, ó, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 2A dá 4A. 4A vezes 5 dá 20A. E aí, o quadrado mais o quadrado do segundo. O quadrado de 5, 5 vezes 5, 25, tá? E aí, ali na letra E, nós temos... Ó, 7y mais 1 elevado a 2, mesmo procedimento. Vou fazer o quadrado do primeiro. 7 ao quadrado, 7 vezes 7 dá 49, y ao quadrado. Mais, aqui é positivo, então todos serão positivos. Mais 2 vezes o primeiro, 2 vezes 7y, 14y. Vezes o segundo, 14y vezes 1, 14y. Mais o quadrado do segundo, 1 ao quadrado dá 1. Olha esse, ó, produto da soma pela diferença. O que a gente faz? Eleva o primeiro ao quadrado, subtraindo o segundo ao quadrado. Então, b ao quadrado, a gente não sabe, deixa dessa forma, menos a ao quadrado, tá?
E o último, a letra G, nós temos 3m menos n, tudo elevado a 2, é o produto pela diferença. O quadrado do primeiro, 3m ao quadrado, 9m ao quadrado. Menos, termo aqui do meio, ó, lembra que menos o termo central vai ficar negativo. 2 vezes o primeiro, 2 vezes 3m, 6m. 6m vezes o segundo, n, 6mn. Mais o quadrado do segundo, n ao quadrado, tá? Agora vamos finalizar com o exercício 6. E aí, turma, para finalizarmos, né, nosso capítulo 6, faltou o exercício 6 da página 37. Então vamos lá, é um exercício de múltipla escolha, vocês vão assinalar as alternativas corretas, né? Então o que nós temos aqui, olha? Nós temos no exercício 1, x mais 6 tudo elevado a 2. Então vamos fatorar isso daqui, resolver, decompor para ver como que ficaria. Então, nesse caso, aquela frase que nós vimos novamente, né? Produto pela soma. Então como ficaria? O quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes x, 2x, 2x vezes 6, 12x, mais o quadrado do segundo, o quadrado de 6, 36. E aí vocês tinham que encontrar onde estava essa resposta, está na letra C, tá? Exercício 2, x menos 8 ao quadrado, mesmo procedimento que nós fizemos no anterior, só que o termo central será negativo. Então, o quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, 2 vezes x, 2x, 2x vezes o segundo, 8, 16x, mais o quadrado do segundo, quadrado de 8, 64. Resposta, letra D. Aí o exercício 3, eu tenho 2x menos 1 vezes 2x mais 1. Nesse caso, né, a diferença da soma, a soma pela diferença. Então, nós vamos elevar o primeiro termo ao quadrado e o segundo termo ao quadrado. Então, 2x ao quadrado ficou 4x quadrado. E 1 menos, né, 1 ao quadrado, 1. A resposta é a letra B, tá? Letra B de bola, lá. E aí vamos para o exercício 4. Mesmo procedimento do anterior, vou elevar o primeiro termo ao quadrado. 3 vezes 3 dá 9, y vezes y ao quadrado, menos o segundo termo ao quadrado. 2 vezes 2, 4, x vezes x, x ao quadrado. Resposta, letra A. Exercício 5, mesma coisa, o primeiro termo ao quadrado, menos o segundo termo ao quadrado. 9 vezes 9, 81, m vezes m, m ao quadrado, menos 7 vezes 7, 49, a vezes a ao quadrado. Resposta é a letra B. E o último, o exercício 6, eu tenho 2m menos 4 tudo elevado a 2, vou fazer aquela frase, o quadrado do primeiro, 2m ao quadrado vai ficar 4m ao quadrado, menos, estou aqui no central, é negativo, 2 vezes o primeiro, 2 vezes 2m, 4m, 4m vezes 4, 16m, mais o quadrado do segundo, 4 ao quadrado, 16. Resposta é a letra A, tá? Então, turma, nesse nosso capítulo 7, fatoração, nós vamos ver 4 tipos de fatoração, tá? Lembrando que esse conteúdo está da página 38 até a página 43. Já ficam também os exercícios que estão nessas páginas para vocês resolverem essa semana, tá? E aí semana que vem nós corrigimos e as dúvidas que surgirem na resolução desses exercícios vocês podem me enviar pelo WhatsApp, ou também, se preferir, a gente tira as dúvidas na nossa próxima aula, terça-feira, que aí vai ser na forma ao vivo mesmo, tá bom? Lá pelo Discord. Então, continuando, no sistema de fatoração nós temos 4 tipos. O fator comum em evidência, né?
A fatoração por agrupamento, a diferença de dois quadrados e o trinômio do quadrado perfeito. Então aqui, ó, no primeiro, o fator comum em evidência. Como que nós resolvemos? Nós vamos olhar aqui, eu tenho aqui como exemplo AB mais AC. Qual é o termo que está em evidência nos dois, ou seja, que aparece nos dois termos, tanto nesse quanto nesse? O termo que aparece nos dois é o A. O A está em evidência, ele aparece aqui e aparece aqui o A também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o termo que está em evidência e vou colocar ele aqui do ladinho de fora do meu parênteses. E lá dentro do parênteses eu vou colocar, digamos assim, o que sobrou. Então, por exemplo, AB, esse primeiro termo, eu já tenho o A. Para virar B, faltou o B. Porque A vezes B, lembra na distributiva quando a gente aplica? Então, A vezes B dá AB. E aqui, ó, mais, aqui no termo central o sinal é mais, né? Desculpa, o sinal é mais. E o segundo termo eu tenho AC. Aqui o A já está lá fora. Para virar AC, falta eu colocar o C. Então, o que eu vou fazer nesse caso? Eu deixo do lado de fora o fator comum, o que é comum nos dois termos, e o que sobra eu coloco dentro do meu parênteses. Olha nesse outro exemplo aqui, ó. Eu tenho 3A mais 3. Bem, o fator comum é o 3, ó. Ele aparece 3 aqui e aparece o 3 aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar o 3 aqui do lado de fora do parênteses e dentro o que sobrou. Então, ó, aqui é 3A. O 3 já está lá fora. Para virar 3A é 3 vezes A. 3 vezes A, 3A. Só que aqui o 3, já nesse segundo termo, então lembrando lá o sinal de mais, nesse segundo termo eu já tenho 3. 3 para virar 3, eu tenho que multiplicar por que valor? Pelo 1, porque 3 vezes 1 dá 3. Então, nesse caso, a gente completa com 1, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado só nesse caso de pensar na multiplicação. Que número que eu multiplico para manter esse valor aqui? Olha aqui no próximo exemplo. Eu tenho 5x ao quadrado mais 7x. Bem, o fator comum em evidência é o x. Mas, professora, aqui está x ao quadrado e aqui está x. Gente, o que é o x ao quadrado? Isso por que não seria a mesma coisa que 5 vezes x vezes x? Ou seja, o x tem 2x aqui, ele está repetindo 2 vezes. Então, e aqui está repetindo uma. Mas o termo em evidência é o x. Então, o que eu vou fazer? Eu coloco lá fora o x. Aí, ó, eu quero que vire 5x ao quadrado, eu quero que mantenha. O que vai dentro do parênteses? Vai o 5... e vai mais um x, porque x vezes x dá x ao quadrado. E x vezes o 5 aqui, 5x ao quadrado, tá? E aqui, ó, 7x, eu já tenho x lá fora. X vezes quanto que dá 7x? X vezes o próprio 7. Tudo bem? Esse é o fator comum em evidência. Ele é bem simples mesmo de resolver, tá? Agora, o fator por agrupamento também, tá? Não tem muita complicação. O que é o fator por agrupamento? Imagine que nós temos essa seguinte situação. AM mais AN mais BM mais BN. Ou seja, se você reparar, em evidência, aqui eu tenho A e em evidência, aqui eu tenho B. Eu não posso falar que é o fator comum em evidência, porque, por exemplo, o M não aparece em todos. Nem o N, nem o A, nem o B. Ele aparece em um grupinho, ó. Aqui, ó, esse grupinho eu tenho um A em evidência. E nesse grupinho eu tenho o B. Então, eu vou fazer a mesma técnica do fator comum em evidência, só que eu vou agrupar os termos semelhantes, digamos assim, aqueles que têm algum fator comum a compartilhar. Então, nesse caso, eu tenho o A em evidência aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar aquela mesma técnica para o A. Eu vou colocar o Azinho lá do lado de fora
E o que sobrou, eu vou colocar dentro do parênteses. Então, ó, sobrou o M e sobrou o N. E é mais, então mais MN, ó. A vezes M, AM e A vezes N, AN. Deu certo? Mais, aqui é o sinalzinho de mais, ele é positivo. A mesma coisa eu vou fazer aqui para o B. O B está em evidência, eu coloco ele lá fora. E aí o que sobrou eu ponho dentro do parênteses. Então sobrou B vezes M, BM, sobrou B e o M e o N, né? E B vezes N, BN. Muito bem. Agora, se nós olharmos, ó, esse parênteses e esse é igualzinho. Vocês vão perceber que às vezes no fator comum e evidência vai sempre acontecer isso. Então eles são semelhantes, o mesmo termo. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar os termos que estão fora, ó, com o sinal, e eu vou colocar separadinho aqui. Então, ó, A mais B, num parênteses, vezes uma vez o que está dentro desses outros parênteses, que é o M mais N, tá? Depois vocês podem fazer, como exercício de treino, que nosso vídeo não vai ficar muito longo, a regrinha da distributiva para ver se isso vira exatamente isso daqui, ó. Ou seja, como que a gente faz? A vezes N, depois B vezes N, depois B vezes N. Vocês vão ver que vamos chegar exatamente nessa primeira expressão, tá? Olha um outro exemplo aqui embaixo. Eu tenho AX mais AY mais BX mais BY. Ou seja, ele tem alguns termos em evidência. Aqui, por exemplo, eu tenho o termo A em evidência, o A com X e o A com Y. E aqui eu tenho um termo em evidência que é o B com X e o B com Y. Então, nesse caso, eu tenho que fazer pelo agrupamento. Eu vou separar essa parte, esse bloco, desse outro bloco. E aí eu vou olhar nesse primeiro bloco, quem está em evidência é o A. Eu coloco ele do ladinho de fora. O que sobrou, eu ponho dentro do parênteses. Então, sobrou o X mais Y, que aí dá A vezes X, AX, A vezes Y, AY. Muito bem. Desse outro ladinho, põe lá meu sinal de mais, eu tenho em evidência o meu B aqui, ó. Então, B do lado de fora. O que sobrou dentro do parênteses? Sobrou o X e sobrou o Y, porque B vezes X, BX e B vezes Y, BY. Agora, a gente pode agrupar. Os termos de fora vai dentro de um parênteses, então, A mais B em um parênteses, multiplicando o parênteses que se repete aqui, ó, uma vez só, o X mais Y, tá? Esse é o fatoração por agrupamento. Agora, ó, a gente tem a diferença de dois quadrados. Gente, nós acabamos de ver isso na forma inversa no Produtos Notáveis, lembra? Olha só, a gente via dessa forma aqui, ó. E a gente chegava nesse valor, a gente fazia o inverso. Produtos notáveis, na verdade, ele é um inverso da fatoração, né? Então, o que eu tinha lá? Eu tinha x mais y vezes x menos y, eu tinha essa forma. E aí eu falava, o que a gente faz na diferença de dois quadrados? A gente eleva o primeiro termo ao quadrado e eleva o segundo termo ao quadrado. Nós fazíamos isso. Agora é o inverso, ou seja, eu tenho o primeiro termo ao quadrado e tenho uma diferença, o segundo termo ao quadrado. Eu quero ver a forma original, como ficaria isso. Então, o que eu vou fazer? Como que a gente faz? Se eu já sei que o primeiro e o segundo estão ao quadrado, e eu quero saber se de fato eles são termos que possibilita o inverso. Então, o que é o inverso da potência? Não é a raiz quadrada? A gente não está falando de quadrado, então a gente joga esses termos dentro de uma raiz. Se eu jogar o x quadrado dentro de uma raiz, ele me dá como resposta o x. E se eu jogar o y quadrado dentro de uma raiz, ele me dá como resposta o próprio y. Então, é verdadeiro, o primeiro e o segundo termo, eles têm uma raiz, né? E aí, nesse quadrado, aí nesse caso, então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o primeiro e o segundo termo na forma da raiz, tirando a raiz deles,
e vou jogar eles repetindo em dois fatores, sendo um para o sinal de mais e um para o sinal de menos. Pega um exemplozinho simples, professora, com número. Imagina que fosse número, tá, gente? Vou fazer aqui em cima, ó. Eu tenho 4 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Eu tenho essa forma. Aí eu quero transformar ela no produto aqui, ó. O que eu vou fazer? Joga esse 4 quadrado dentro de uma raiz. 4 quadrado na raiz, eu posso cortar esse 4 com esse e dar 4. E o 2 na raiz, se eu jogar raiz quadrada de 2, se eu cortar aqui também dá 2. Então, se eu fizer 4 menos 2 vezes 4 mais 2, vai chegar nesse resultado. Mas eles não necessariamente têm que aparecer dessa forma, elevada a 2. Eles podem aparecer de uma forma que a gente saiba a raiz, né? Como, por exemplo, vamos supor, eu tenho, sei lá, 25 menos 49. Se eu jogar o 25 dentro de uma raiz, eu tenho que a raiz de 25 quadrada é 5. E se eu jogar o 49 numa raiz, eu tenho que a raiz de 49 é 7. Então, eles dão uma raiz exata. Existe a raiz desses dois fatores. Então, quem seria eles? O 5 menos 7 vezes o 5 mais 7, tá? Tô fazendo com número, gente. Professor, daria para somar já aqui direto, eu sei. Mas só para vocês entenderem que com a parte literal é a mesma coisa. Então, olha nesse outro exemplo. Eu tenho 81 à quarta menos 4. Se eu jogar o 81 à quarta dentro de uma raiz, ó, 81 à quarta, a raiz de 81 é 9 e a raiz de 4 elevado a 4, se eu cortar aqui, ó, lembra? 4 aqui em cima é 2, dá 4 dividido por 2, que dá 2. Isso então é a mesma coisa que 9a quadrado. E a raiz de 4? Raiz de 4 a gente sabe que é 2. Então, o que eu ficaria? Ficaria um termo para 9a quadrado, sendo positivo, e um outro termo, 9a quadrado menos 2, para o negativo. Ou seja, eu peguei esses dois termos e fiz a diferença deles, tirando eles dentro de uma raiz, tá? Então, esse é a diferença de dois quadrados. Agora, para a gente fechar, o trinômio do quadrado perfeito lembra aquela frasezinha, o quadrado do primeiro vezes 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo? A gente chegava naquela forma. Nesse caso, ele já está na forma fatorada, ou seja, x quadrado mais 6x mais 9. Eu quero saber se isso é um trinômio do quadrado perfeito, como a gente viu. Como que a gente vai fazer? Lembra que a forma, né, era o quadrado do primeiro. Então, quem é o primeiro? O primeiro é esse termo. Joga ele dentro de uma raiz. Então, qual que é a raiz de x ao quadrado? Bem, raiz de x ao quadrado é o próprio x. Beleza. Pega esse terceiro termo e joga ele dentro de uma raiz. Raiz de 9 é 3. Beleza. Agora, lembra que aquele termo central da frase a gente falava 2 vezes o primeiro pelo segundo? Vamos escrever isso. Ó, 2 vezes o primeiro termo, quem é? É o x. Só o x, não pega o x quadrado não, desculpa. Pega dessa forma aqui que a gente resolveu, ó, saindo da raiz. Então, 2 vezes o x vezes o 3. Que é o segundo, né? 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes x, 2x, vezes 3, 6x. Ou seja, o primeiro termo sendo x, o último termo sendo 3 e o termo central sendo 6x, deu certo, a gente chega nesse valor. Então, como a gente escreve o contrário? Eu vou pegar o primeiro termo, como aqui no meio é mais, então, eu coloco o primeiro termo, no termo central é sinal de mais, e o último termo, ó, 3, tudo isso ao quadrado. Porque aí eu sei que vai dar o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, dá 6x mais o quadrado do segundo, 9. Ou seja,
deu a resposta anterior. Então, a forma aqui fatorada, o trinômio dele é esse daqui, tá? No produto notável. Vamos ver um outro exemplo. Olha lá, eu tenho 25x² mais 20x mais 1. Vamos ver se é um trinômio, se a gente consegue fazer o inverso. Primeiro a gente precisa testar para ver se é um trinômio. Joga o primeiro termo dentro de uma raiz. Raiz de 25x². Raiz de 25 é 5. E a raiz de x², se eu cortar esse com esse, dá x. Então, 5x. Joga o último termo dentro de uma raiz, que é 1. Raiz de 1 dá 1. Agora, vamos fazer aquela regrinha. Ó, 2 vezes o primeiro. Quem é o primeiro? O primeiro seria 5x. A gente tirou a raiz dele. Então, 2 vezes o primeiro, que é 5x, vezes o segundo, vezes o último ali, que é o segundo, seria 1. Coloca aqui como esse, tá? E aí ficaria 2 vezes 5x, 10x. 10x vezes 1, 10x. Ou seja, deu 10x. E aqui está como termo central 20x. Então, não deu. Era para dar 20x, deu 10x. Nesse caso, essa equação não é um trinômio do quadrado perfeito, tá? Gente, com isso vocês tentem resolver os exercícios que estão nessa página. E aí qualquer dúvida, vocês podem me enviar mensagem. A gente conversa também na aula semana que vem, tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Até mais!